A arbitragem é muito interpretativa. Aquele lance do Palmeiras contra o Flamengo, do gol do menino, que o goleiro não foi na bola, o árbitro de vídeo falou o quê? Ó, ele nem esboça a reação pra colocar a mão. Foi ou não foi? O árbitro de vídeo falou isso. Ou seja, ele deu como lance perdido aquilo ali. Mas o erro tá no VAR. rapaz Eu acho caiu no VAR. chão. Em momento nenhum ele reclamou. Ele chegou, ele caiu no chão, a bola sobrou e ainda chutou ela. Sobrou pra quem? Pro Murilo. Não, o cara, a hora que caiu, ele já reclamou. A hora que o cara caiu, ele já reclamou. Ele levantou a mão. A hora que o zagueiro caiu, ele levantou a mão. Pode pegar o lance, você vai ver. Não, mas na verdade é o seguinte. Uma pergunta só. Quantos lances você já viu igual e o juiz deu gol? Mas é que é fase decisiva, né, Júlio? Mas a questão é que é o Palmeiras porque tá ganhando. Então, mas que vem de 2 jogos seguidos. Aconteceu isso em São Bernardo. Né? Cada explicação com aquela mão do Marcos Rocha, que assim, descabida. Então, mas o que eles estão alegando agora é o seguinte, que quando a bola bate em alguma parte do corpo e depois resvala na mão, sem antes bater no chão. Ele falou que é ampliação do corpo. Agora eu te falo, aquela bola que bateu na coxa dele, se ela não bate na mão, ela vai pro cara do São Bernardo que tava bem na frente. Ou seja, ela não é projeção nenhuma, aquilo lá foi errado. Mas a culpa é do VAR de novo, que deveria ter chamado. E nesse lance do Gomes, que também foi falta, o erro está no VAR. Porque o VAR devia, no mínimo, ter pedido pro árbitro ir até lá ver o lance. Ele nem isso, ele acreditou no que o VAR falou e seguiu o lance, e deu o gol, entendeu? Mas é esse tipo de coisa. Numa decisão, por exemplo, é forte isso, cara. Sabe qual que é o problema? Esse mesmo juiz que apitou o jogo domingo, ontem, se ele apitar o próximo jogo e acontecer o mesmo lance, ele vai dar contra agora. Agora ele vai marcar. Eles não seguem o padrão. Não tem critério, né? não tem critério. Mas eu acho, o Hamilton falou isso já em outras vezes aqui, que é a dificuldade que a gente tem de fazer o VAR funcionar no Brasil, cara. Porque, cara, o lance tá ali, claro, o cara tem condição de assistir diferente do cara que tá lá apitando, né? O árbitro que tá dentro do campo, ele tá correndo junto, ele não tem condições, mas o cara... Qual que é um dos problemas? Os problemas é o quê? É a profissionalização do que o cara faz. Eu vou te dar um exemplo. Se o cara é árbitro de campo, deixa ele ser árbitro de campo. Agora, esse que tá apitando hoje em campo, a semana que vem ele tá lá no VAR, na outra semana ele tá na bandeirinha, na outra semana ele tá no VAR de novo, depois ele volta pro campo. E fora que ele tem um trabalho extra sem ser árbitro. Se especializa, fica naquilo ali e... Do mesmo jeito que o jogador é jogador, técnico é técnico, o árbitro tem que ser árbitro, ele não tem que trabalhar noutra... Ele tem que estudar aquilo. Tem que ser aquilo. Tem que se aperfeiçoar naquilo. Agora, cara, o volume de jogo do Palmeiras foi muito grande. Incrível. Foi absurdo. O volume de jogo do Palmeiras foi grande. Pra você ter noção, chutes foram 24 do Palmeiras contra 8 do Ituano. Chutes a gol, 11 do Palmeiras contra 1 do Ituano. E aquele goleiro pegou demais. Ele já vinha catando bem contra Ele teve uma das maiores notas do campeonato, que se eu não me engano, acho que foi 87 a nota dele. E uma coisa que me chama atenção é que ele não tem estatura de goleiro. Ele não é um cara alto, né? Né? Mas a gente lembra de Jorge Campos, por exemplo, no México. Ele não tem cara daqueles ator mexicano. Né? Mas é um cara muito bom. Mas ele é rápido, ele é ágil. Ele é muito ligeiro. Só que você comentou sobre o erro do VAR. Hoje eu tava vendo um programa de esporte e lá na Alemanha teve 2 lances capital de pênalti. E o juiz deu simulação do jogador e deu amarelo e ele expulsou. Só que o que deu amarelo, o VAR chamou, ele viu que foi pênalti, marcou o pênalti e anulou o cartão amarelo. O segundo que foi expulso também, ele fez a mesma coisa. Então, quer dizer, o erro não tá só no VAR, o erro tá lá dentro. Na organização da federação nossa aqui do Brasil, que não vai. Porque aqui, o árbitro erra, o VAR chama, eu acho que o orgulho dele, o ego dele, fala, não, quem manda sou eu, e é isso, ponto final. Já aconteceu lances disso. Daronco é exemplo disso. Sim. Mas, por exemplo, se... Eu acho que é o seguinte, ó. Nos 2 lances, tanto do Marcos Rocha quanto do Gustavo Gomes, o mínimo que tinha que fazer é o árbitro ir lá o vídeo. Porque se o árbitro olha o vídeo e mesmo assim ele confirma, bom, aí você já tira a culpabilidade do VAR e ele assume a responsabilidade. Se tem o VAR tem que ser usado. O VAR tem que ser usado. Então, tem que ser usado. Mas, por exemplo, cara, é o lance que o VAR tinha que ter chamado o juiz, porque é o seguinte... Mesmo que o VAR tivesse uma certa certeza que foi o que eles apresentaram, esse lance discutido tá discutindo em todos os canais. Existem pessoas que falam que foi, que não foi, não tem uma unanimidade nisso. Então, eu acredito que o árbitro tinha que estar lá vendo o lance, cara. Porque aí visão clara do negócio. Eu falo assim, e como custa muito caro
ter o VAR na partida. Puta merda. Então tem que ser usado. Tem que ser usado. Tem que ser Independente usado. ou não, tem que ser usado. É. Isso assusta a gente porque, assim, nós estamos falando do Campeonato Paulista, que é um dos campeonatos mais... O estadual mais disputado hoje pela grandeza dos clubes. Olha aí, quem ficou Água Santa, Sim. São Bernardo, o próprio Ituano, que não é, né, dos grandes ali, E é um campeonato de preparação, né? de preparação. Preparação para a Copa do Brasil, que tá tendo continuidade agora, preparação para o Brasileiro, preparação para Libertadores, entendeu? Sul-Americana. É. É um campeonato que vai exigir o começo de um trabalho que vai se respaldar pro resto do ano. Exatamente, exatamente. O brasileiro começa agora em abril, então vem esse resquício tudo. Os times, por exemplo, como São Paulo, como Corinthians e como Santos, já sabem que precisam se reforçar, porque o Paulista deixou bem claro para eles que não dá. Não Porque, jogar a bola. né? Claro que, por exemplo, quando a gente leva pro São Paulo, depois a gente vai falar um pouquinho do São Paulo, tem a questão do departamento médico, que tá um horror, né? Tipo, se você pegar o time que tá no departamento médico e tivesse apto pra jogar, eles seriam todos os titulares, quase todos. Sim. Você viu quem vai ajudar o São Paulo agora? A USP. Vai verdade. começar a fazer um estudo? Não é verdade? Você não sabia disso? Não, a USP fechou com o São Paulo no final do ano passado. Eles iam começar no final do Paulista. Mas como o São Paulo saiu antes, eles anteciparam isso daí. Eles vão fazer um trabalho clínico com os jogadores do São Paulo para poder entender dimensões de lesões e tudo mais, para poder recuperar o jogador mais rápido. Porque não faz nenhum sentido. É um negócio bacana, uma parceria bacana que o São Paulo fez com a USP mesmo. Você tá dando risada, mas é sério. Mas na verdade, sabe o que eu acho? E a próxima instituição, sem querer te cortar, Júlio, vai ser a NASA que vai vir pra tentar ajudar. O ET tá aqui, ó. O ET tá aqui, rapaz, ó. Né? O ET tá aqui com a gente. Não fala nada, ET. Ô, Jean! Olha, rapaz, que um bonito, rapaz, barbudo, né? Não, Tá ouvindo bem aí, Jean? Tamo te ouvindo bem, cara. Ô, Jean, acho que você não veio só pra não usar mais a camisa do Santos, mano. Não, o Santos me obrigou a ter uma férias um pouco do podcast. Mas, Você saiu direto do trabalho e foi pra aí, pô. Hoje eu não tenho camisa amarela, né? Pra protestar contra a diretoria do Santos. Eu tô mantendo a vermelha que eu usei hoje no escritório. Só pegar um gancho que vocês estavam falando agora há pouco da arbitragem. Tá jogando agora Água Santa 0, Red Bull 1. O Rafael Klaus, que é o árbitro, ele tá com uma GoPro no propaganda também na GoPro, né? Mas tá com uma câmera aqui no peito para filmagem dentro do campo, falar o que foi conversado depois dos jogadores. Uma nova tecnologia que estão colocando no Paulista e eu acho que vai colocar nos outros campeonatos depois também. É bacana, Mas o VAR tá bem complexo nesse sentido. Agora, falando propriamente do jogo em si, uma coisa que eu vi é o seguinte, e eu queria saber de vocês, palmeirense. Parece que o Abel tá preservando de verdade o Endrick, colocou o grande, o espetacular. Como é que é o nome dele? Breno Lopes. Ele é o cara. Breno Lopes, cara. Não, eu não acho que ele foi ruim, não, cara. Eu acho que ele é melhor que o Navarro. Melhor que o Navarro. Na verdade, ele é muito útil ao time. Ele é útil, cara. Tanto na marcação como no ataque. E ele é muito veloz. Eu acho que se der, por exemplo, não sei se vai ser possível isso, mas se der continuidade pra ele, se der sequência, cara, eu acredito que vai. Ele se tornaria um ponta bom ali pra poder apoiar, como o Roger Guedes, por exemplo. Não da mesma categoria, Sim. mas eu tô dando um exemplo de posicionamento. E ele apoiaria muito mais que o Roger Guedes faz hoje no Corinthians. Entendo. Porque ontem ele tava lá na intermediária do Palmeiras, na lateral, arrancando bola e dando bicudão. E a hora que você olhava, ele tava lá na frente correndo. Que ele é meio tratorzão, né? Mas A única coisa que precisaria nele é o quê? É um pouco mais de entender o tal do companheirismo dentro de campo. Uma bola que muitas vezes ele corta e chuta, corta e rola, entendeu? Trabalha uma jogada, faz algo diferente pra poder participar mais com os outros atletas, entendeu? Mas o problema do Breno Lopes é que da posição dele É difícil, né? Por quê? Se o Abel usar o Endrick pra jogar, por exemplo, ele é o centroavante. Sim. Aí cai o Rony pra uma ponta e o Dudu Dudu pra outra. E ele entra onde? Pois é. É igual o Edmundo. Se ele joga o Dudu pra esquerda, o Giovani vai pra direita. É igual o Edmundo falou uma vez. Por que você não foi titular da seleção brasileira? Pô, mas como? Na minha época, Ronaldo, fenômeno. Não dava. Romário. Não tinha como. Não tinha. Não tem espaço. Não tinha espaço. Mas eu achei que isso é interessante. Eu acho que existe uma
preocupação muito grande em preservar o Endrick por conta da sequência que ele ficou sem fazer gol, que estavam se criticando muito, e de repente não é o momento para agora, porque tá disputando uma final de campeonato, né? Tá chegando, e foi isso que aconteceu, já foi pra final agora, mas vinha disputando quartas finais, semifinais, e pra final de um campeonato que é muito importante, o Campeonato Paulista. Tem alguns que falam, é paulistinha, não sei o que, cara. Custa muito caro. É muito caro. Então, tipo assim, pra que correr risco de repente, o guri emocionalmente se lesionar por alguma coisa e tal? Preserva o menino, ganha o campeonato.